Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Está começando o programa Noticiário Tortuga. Esportes com cavalo, quarto de milha e os caminhos da ciência para melhorar ainda mais a genética do gado são os destaques do programa de hoje. A raça quarto de milha é uma das mais representativas em diversos países. Os cavalos são conhecidos pela versatilidade nos esportes western, que simulam os serviços da fazenda, e também pelo ótimo temperamento para trabalho em conjunto. A Márcia Benevenuto está com um representante do quarto de milha e fala mais para a gente sobre o assunto. É isso mesmo, Cairo. O plantel da raça quarto de milha no Brasil, ele passa de 500 mil de animais registrados. Nós temos o segundo maior rebanho desses cavalos do mundo e as modalidades oficiais já passam de 2 dezenas. E a gente vai receber agora um praticante do Working Call Horse, uma modalidade que trabalha muito as habilidades dos animais junto ao gado, né? Ou seja, eles simulam todo um trabalho que é feito no campo também. Djalma Bezerra Neto, muito bem-vindo ao Noticiário Tortuga. Tudo bom, Márcia? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Djalma, falei certo? Essa questão do animal que é de prova, que é um animal de genética, que vocês trabalham, ele está conectado com todas essas funções de trabalho do dia a dia da fazenda? Com certeza, Márcio. Falou muito bem. Inclusive, a nossa modalidade, ela surge da necessidade do cowboy americano, lá no final dos anos 1800, de ter um cavalo muito bom de trabalho com gado, mas que também fosse um cavalo confortável, um cavalo habilidoso, que permitisse ele passar longas jornadas, né? Trabalhando nesse animal com algum conforto. Então, isso daí evoluiu, à medida que eles foram saindo do campo e vindo para a arena. Esse animal deixou de ser só um animal de trabalho e também passou a ser um animal de competição, mas é exatamente isso. E o que significa Working Call Horse? A nossa prova é literalmente isso, é o cavalo que trabalha o gado. Então, a gente procura um animal que tenha as habilidades necessárias para fazer uma prova de rédeas, que são os esbarros, os spins, os circos, as trocas de mão, que demonstram para o jurado que é um animal bem domado, um animal fácil de ser conduzido e que tem os fundamentos básicos, né, para permitir uma equitação agradável, né, que você consiga conduzi-lo sem um grande esforço, aquele animal que não fica brigando na boca, quando você coloca a mão ele vai, quando você puxa ele esbarra, essa coisa toda. E depois entra a prova de boi, que é justamente da onde vem o nome da modalidade, que a gente literalmente faz um trabalho com o boi dentro da pista. A gente conduz esse boi por um determinado percurso. Em termos de temperamento, o que essa modalidade exige do cavalo para que ele realmente forme um conjunto com o cavaleiro, com o condutor? A gente procura um cavalo que ele tem que ter uma habilidade atlética muito grande, porque a nossa modalidade ela é muito intensa de velocidade, de energia, de explosão. Então, por exemplo, os momentos onde a gente faz os cortes no boi, na cerca, é muita adrenalina, é muita força que o animal tem que fazer, e quanto mais perto do boi o cavalo se manter o tempo todo, mais pontos você soma. Então, para ele conseguir acompanhar o boi o tempo todo, ele tem que ter muita explosão, muita energia. Então, assim, tem que ser um animal rápido, forte, mas muito dócil, que aceite muito o nosso controle, porque você não consegue fazer o percurso com um animal que vai ficar brigando, reclamando, levantando a cabeça o tempo todo. Então, ele tem que ser também dócil, muito bem domado. Quanto que esse tipo de trabalho que vocês fazem para melhorar a genética dos animais, para encontrar, identificar melhor a genética, também influencia, impacta lá no plantel que vai estar na fazenda,
lá no plantel que vai estar na lida do dia a dia junto com os rebanhos? A gente tem uma genética focada no trabalho com gado. Então, a gente costuma usar muito cruzamento de cavalo de apartação com apartação ou apartação com rédeas, às vezes também acaba funcionando bem. E, logicamente, essa genética depois ela vai se espalhando para o restante do plantel, com os animais que eventualmente a gente vai trabalhar na propriedade. Quanto esses animais necessitam e dependem de uma boa nutrição? A gente começa a treinar os animais antes dos 2 anos, a gente já começa ali a fazer o início da doma, né? Então, animais com 22 meses, a gente já começa a pegar, e esse treinamento ele vai constante até os 48 meses, pelo menos, que é quando a gente corre o ponto futuro, né? Que é a primeira, na teoria, a primeira grande prova do cavalo. Então, a nutrição é importantíssima. E os treinamentos são longos, né? E na fase inicial, um treinamento pode levar 40 minutos, 1 hora, facilmente. Bom, a DSM, né, com a marca Tortuga, tem suplementos, tem alguns produtos voltados ao desenvolvimento de potros e toda uma linha lá que vocês podem acessar e conhecer pelo QR Code que está aqui na tela para vocês. Djalma, fala um pouco agora do seu desempenho como cavaleiro. Quantos anos já aí na lida, nesse esporte, que é um esporte apaixonante, né? Nesse mundo dos cavalos e dos seus destaques, das suas conquistas? No cavalo, a vida toda, né? A minha família é muito envolvida com quarto de milha, então, desde criancinha, envolvido com cavalo. Mas, realmente, no carro roça, desde 2013, graças a Deus, aí, com muito esforço, já tenho alguns títulos, campeão Porto Futuro, nacional algumas vezes, da ABQM, da Associação do Carro Roça também. Então, na parte da competição, já me deu muita alegria. Obrigada, então, Djalma, por sua presença aqui no Noticiário Tortuga. Márcia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Carro Roça. É uma modalidade incrível, convido a todos a conhecer um pouco mais. A gente tem o nosso site, www.anch.com.br, e o Instagram também, que é uma mídia que o pessoal usa bastante, é o ANCH_oficial. Convido a todos a conhecer um pouco mais aí. Quem atua na área da genética revela grande paixão e curiosidade pelo processo de evolução das espécies. Isso é regra para os profissionais que também atuam na área de bovinocultura. E o nosso próximo entrevistado é deste time e a Márcia traz mais informações. O processo de melhoramento genético é dinâmico e nunca para. Então, vamos conversar com o Fernando Baldi, que é professor da Unesp e diretor de pesquisa e inovação da NCP. Bem-vindo, Fernando. Olá, Márcia. Bem-vindo a todos. Muito obrigado pelo convite. Fernando, eu tenho uma curiosidade. Um dia a gente vai chegar ao máximo do melhoramento genético de um rebanho ou isso nunca para? Cada geração, né, os genes se combinam, né, e se geram novas combinações. Então, digamos, a cada geração, né, de animais, de um rebanho que são selecionados, vão aparecendo, né, animais, né, que vão ser sempre melhores, né, que a média da geração anterior. Então, temos um processo lento, contínuo, né, e que não para. Vocês, como pesquisadores, como cientistas, né, estão sempre buscando novas informações, novas características, e você estava contando para a gente que tem uma pesquisa de uma correlação de precocidade com a deposição de gordura das novilhas. Conta para a gente como é que está sendo desenvolvido e quais são os primeiros resultados de observação dessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Muitas das recomendações que serviam para o passado, né, a gente, fruto desse progresso genético que está havendo nos rebanhos, a gente precisa, digamos, rever algumas recomendações que existiam no passado. Então, muito no passado, né, falo-se há 10 anos atrás, quando os programas de melhoramento começaram, né, com os programas de precocidade sexual de fêmeas, né, existia, digamos, a recomendação, né, o conhecimento que animais mais pesados, né, fêmeas mais pesadas, tinham maior chance de emprenhar. Só que nos últimos anos, né, a gente identificou que o peso, né, não é o principal, digamos, balizador ou a principal variável determinante da precocidade sexual, né?
E aí algumas pesquisas que a gente já vem desenvolvendo há certo tempo, identificamos que a gordura, né, o acabamento, né, essa é uma das principais variáveis em determinar a precocidade sexual, né, ou a chance de uma fêmea emprenhar, né, no mesmo ano, né, que ela foi desmamada, né? A gente está falando de animais que são desafiados com 10 a 12 meses de idade, né? E essa pesquisa que a gente está executando, né, já no segundo ano, realizou as medidas de ultrassonografia das novilhas no início e final da estação de monta. Temos as outras variáveis, né, desses animais, como peso de nascimento, peso de desmama, peso no início da estação de monta, final, ganho de peso, altura dos animais. E a principal variável foi o nível de acabamento, a espessura de gordura. Na verdade, o que esta pesquisa demonstrou, digamos que em animais, em fêmeas super precoces, né, que já são fruto de mais de 5 gerações de seleção para essa característica, digamos, a principal variável não é o peso, né, porque, digamos, você pode ter novilhas pesadas com mais de 300 quilos que não emprenham e ter novilhas com 230, 240 quilos que elas emprenham, né? Então, o principal indicador é a condição corporal, né? A espessura, a composição da carcaça desse indivíduo. Esses dados, essas informações, elas vão gerar uma nova DEP, uma nova característica, novos índices no programa de melhoramento genético da NCP? Hoje os criadores da NCP, eles têm uma DEP para acabamento, né? Mas essa DEP, a mensuração de acabamento, de deposição de gordura, é feita aos 18 meses, tá? Mas a gente já tinha visto uma relação, né, dessa DEP com prenhez precoce. Então a pergunta era, será que essa associação que existe entre a DEP de acabamento com a DEP de prenhez, se a gente fizesse a gordura, né, mensurasse a gordura durante a estação de monta, será que a gente ia encontrar essa relação? E a gente confirmou essa relação. Esse assim, foi um trabalho interessante, porque assim, os criadores, os técnicos, todo mundo sabe, né, que para uma novilha emprenhar, ela tem que estar em uma boa condição corporal. Mas isso aqui interessante foi que, na verdade, a gordura foi mais importante que o peso, foi mais importante que o ganho de peso dos animais, né? Fernando, você que é um geneticista, um melhorista globalizado, mas com raízes aqui, de grande conhecimento da nossa pecuária tropical, a pasto, né, desenvolvida aí num continente, num país com vários biomas e ambientes diferentes. A gente é um case de sucesso do melhoramento genético de zebu, de pasto. No mundo, o Brasil é referência em termos assim, de incorporação, né? O criador pecuarista brasileiro, e não somente quem faz melhoramento, é referência no mundo em relação à incorporação de tecnologia. Se eu vejo, por exemplo, no caso de Uruguai, Argentina, até mesmo nos Estados Unidos, né? Digamos, quando a gente leva nossos trabalhos em congresso, ou discute com colegas, ou vê os números, né, de alguns sistemas de produção, né, no Brasil, de pecuária, eu fico às vezes até impressionado, né, os números. Ou seja, logicamente a gente tem ainda uma trilha para trabalhar e muito longa, né, porque assim, eu sempre falo, né, um país, né, que tem uma taxa de prenhez aí de 50%, 60%, né, que é o caso do Brasil, né, o global, né, é uma taxa muito baixa, né, mas assim, temos vários casos de sucesso, né, de sistemas que incorporam tecnologia, melhoramento genético, integração lavoura-pecuária, todas as tecnologias, né, de monitoramento com câmera, ou seja, fenotipagem em larga escala, sistemas de produção, e são sistemas que muitas vezes o próprio pecuarista vive dessa atividade, né? Não é alguém que, digamos, vive de uma outra atividade e tem a pecuária, digamos, como outra fonte de renda. Mas em termos de produção de carne, e não somente nos trópicos, eu acho que assim, no mundo, o Brasil, sem dúvida, é referência, né? Fernando Baldi, obrigada por sua participação. Muito obrigado, Márcia, pelo convite e um saludo a todos.
Gostou do nosso programa de hoje? Você pode participar conosco enviando suas perguntas, sugestões, comentários através das nossas redes sociais, @tortuga.dsm. E você também pode rever todas as nossas entrevistas lá no nosso canal no YouTube. Acesse através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou pesquise por Noticiário Tortuga lá na plataforma. O nosso programa é de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, aqui pelo canal do Boi. Te espero no próximo programa.